Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Luciano e eu te saúdo por mais uma vez podermos assentar um pouquinho, eu aqui, você aí, e podermos estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. É muito bom quando nós dedicamos tempo ao nosso Pai Celeste. Ele é maravilhoso e Ele deseja ardentemente que deixemos tempo de qualidade para o estudo da palavra. E o benefício é nosso mesmo, não é? Quando estudamos a palavra de Deus, uma grande paz inunda o nosso coração, a nossa vida, e a cada dia nós somos transformados por esse poder maravilhoso do Espírito Santo e nos aproximamos mais de Deus, não é? Muito bem, nós estamos estudando a Bíblia a cada dia, a cada semana, e o tema desses 3 meses, desse trimestre, é como interpretar as Escrituras Sagradas. Dentro desse tema, nós estamos na 3ª semana de estudo, e o tema dessa semana é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Qual é a visão que Jesus e os apóstolos tinham acerca das Escrituras? E o tema dessa semana aqui, bom, o tema dessa semana é aquele que eu li, o tema de hoje é Jesus e a lei. Ontem nós falamos sobre o está escrito e hoje é Jesus e a lei. Eu estou um dia aqui atrasado devido ao meu corre-corre, ontem eu não consegui gravar, mas aguenta firme aí, tá? Aguenta firme que eu vou gravar depois, hoje não dá mais, mas eu ainda vou gravar. E vocês vão ter todos os temas da semana. Aí eu pensei em fazer 2 temas num dia só, mas se eu fizer isso eu vou ter que cortar algumas coisas que julgo ser muito importantes para o nosso ensino, para o nosso estudo da Palavra de Deus, e por isso eu não vou cortar, eu prefiro atrasar um dia do que ter que cortar e deixar você sem algumas informações importantes que tenho certeza farão com que cresçamos na fé cada vez mais, não é? Vamos lá então. Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra, como comumente fazemos, nós vamos sortear e vamos aqui fazer uma propaganda dos programas que nós estamos tendo. Nós estamos tendo de sábado às 9h30 da manhã os jovens com uma programação dinâmica, muita música bonita, e também o estudo da Palavra de Deus. Como que você acessa? Você pode fazer isso através do Instagram, pode fazer isso através do YouTube também. Como? Digitando lá, @interaçãojovem, ou então hashtag vem conosco. Não deixe de assistir o programa bonito, dinâmico e espiritual dos jovens, ok? Também eu estou no sábado pela manhã na Rádio Princesa. Embora esteja lá, eu acompanho o programa dos jovens. Eu estou lá na Rádio Princesa, e lá na Rádio Princesa você pode também acessar através do Facebook, não é? Rádio Princesa. Você também pode acessar através do telefone, né, para fazer perguntas, é 991895854, e também através da própria rádio. Eu estou aproximando aqui o folder para que você consiga ver todas as informações, e sábado de manhã você poderá estar acessando e estar participando comigo, com a Maguire e com o irmão Eliseu. Ok? Então, tá aqui, os dados estão aqui, é só você acessar 91,7 e estarão conosco. Hoje eu vou sortear aqui um brinde que eles deram, tá? Esse aqui é adesivo de carro, e eu vou sortear aqui, quem ganhar vai ter aqui um adesivo de carro para pôr, ok? Bom, também eu te convido a me seguir no Instagram, @pr.lucianocorreia, @pr.lucianocorreia. Nem sempre dá para mim estar colocando uma coisinha ou outra, mas sempre eu deixo alguma mensagem ou algum vídeo, se for ao vivo, ou então eu vou dar um alôzinho quando eu soltar o vídeo, eu posso dar um alô lá, uma mensagem, tá bom? Me siga lá também. Muito bem,
agora eu quero fazer o sorteio. Tá aqui, eu já coloquei os nomes aqui das pessoas que fizeram os seus comentários. Comente, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, porque toda vez que eu colocar o vídeo e você se inscrever e apertar o sininho todas, você vai receber a nossa notificação. Às vezes na correria não dá para colocar no WhatsApp, mas você estando inscrito lá, você receberá automaticamente. Houve um caso aí de uma pessoa que não estava recebendo, então o que ela fez? Se isso estiver acontecendo com você, faça a mesma coisa. A pessoa foi lá, desinscreveu e se inscreveu de novo, tá bom? Então se der problema aí na sua inscrição, você não estiver recebendo os vídeos, desinstale e instale de novo a sua inscrição com o sininho todas, ok? Vamos primeiro sortear aqui esse adesivo, tá? Eu peguei aqui os nomes das pessoas que fizeram os comentários, não importa o comentário, se você der um bom dia, uma boa tarde, se você colocar uma mensagem, se você falar alguma coisa a respeito da Bíblia. Eu fiz uma pergunta, né? Eu fiz, será que as pessoas que não acreditam na Bíblia ou a desprezam, eles têm uma vida feliz? Eu fiz essa pergunta aí, tá? Mas o pessoal fez mais comentário e eu vou considerar. Então vamos lá, então aqui, eu só sei que você está aqui assistindo quando você faz o comentário, por isso que quando eu pego o comentário eu ponho aqui para sortear, ok? Então vamos lá, eu sei que tem muito mais gente assistindo do que os que comentam, vamos ver quem ganhou aqui esse adesivo. É a Madalena, parabéns irmã Madalena de Pirangi. Você ganhou o seu adesivo. Eu vou até já escrever o seu nome aqui, ok? Madalena. Tá aqui. Tá garantida, ok, irmã? Ao vivo e a cores, hein? E agora nós vamos sortear esse DVD maravilhoso aqui da Semana de Oração, que terminou a semana passada. E hoje nós estamos iniciando uma classe bíblica. Ore por nós, se tiver alguém que queira fazer o estudo bíblico, pode me procurar. E eu vou inscrever nessa sala de bate-papo. Vai ser uma sala de bate-papo, onde eu darei o estudo bíblico e ao mesmo tempo estarei respondendo várias perguntas. Algumas pessoas que me assistem aqui estão nessa salinha de bate-papo. Continue firme, viu? Vamos lá então. Vamos pegar mais um papelzinho. Vamos ver quem é o Felizardo. O Felizardo da Vânia. Parabéns, Vânia, você que é de Bebedouro. Tá aqui seu nome, esposa do Orivaldo. Eu vou já escrever seu nome aqui também. Ok, Vânia. E já vou colar no seu brinde, tá bom? Já tá seu nome aqui coladinho. E assim eu não deixo de entregar para ninguém. Todos vocês que estão assistindo, que estão me acompanhando, todos receberão os brindes. E se alguém não receber, é só me dar um aviso aí. Se alguém não for sorteado também, é só me dar um aviso que você também vai ganhar, tá bom? Vamos para o estudo da Palavra de Deus? Vamos lá. Jesus e a lei. Vamos começar lendo Mateus capítulo 5, verso 17. Vou pegar aqui a Bíblia. Mateus 5, verso 17. Diz assim, do 17 ao 20, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os conservar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito bem, meus queridos. Olha só, Jesus Cristo disse que ele veio a essa terra não foi para abolir, para abrogar a lei ou os profetas, e veio para cumprir. Bom, estamos entrando aqui num assunto polêmico. Você já deve ter ouvido alguma coisa a esse respeito, que, por exemplo, Jesus veio cumprir, então já que ele cumpriu, a lei não vale mais.
Já que ele cumpriu, eu não preciso mais cumprir, não é verdade? Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Bom, vamos analisar bem esse texto, ok? E aí, se você ainda tiver dúvida, pode me procurar que eu vou esclarecer. Primeiro a gente tem que ver o sentido dessa palavra cumprir. E como que a gente descobre o sentido, se nós temos dúvida? É indo no original. E no original a palavra é plero, ou pleromai. Pleromai vem da raiz plero, ok? A palavra é plero. O que significa plero? Olha, segundo o doutor e estudioso Chapman, eu peguei ali 3 sentidos para essa palavra plero. O sentido é obedecer, cumprir e aumentar. Vou explicar para você. Primeiro sentido, obedecer. Cumprir significa obedecer. Eu vim cumprir. Cumprir o quê? Cumprir aquilo que estava designado que eu cumprisse. Então eu vim obedecer. Isso daí cumprir, no caso, é obedecer, é praticar aquilo, praticar a lei e os profetas. Já já eu vou entrar nesse aspecto de lei e profetas, ok? Então Jesus Cristo, ele veio para obedecer aquilo que a palavra de Deus dizia que tinha que ser obedecido. Então ele veio cumprir, o objetivo dele era obedecer, e ele obedeceu. Segundo sentido de cumprir, segundo o Dr. Chapman, é tornar real o que foi predito. Então, o segundo sentido, o primeiro é cumprir de obedecer. Bom, está escrito na lei, nos profetas, então eu vou seguir isso daí, eu vou obedecer. O segundo sentido é de tornar real o que foi predito, ou seja, se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver que existiam muitas profecias acerca de Jesus Cristo. Muitas profecias. E ele veio a essa terra exatamente para realizar tudo aquilo que dele tinha sido predito. Então ele veio cumprir. Ele veio cumprir, ele veio fazer, ele veio tornar real aquilo que era o quê? Somente uma imagem, somente uma sombra, somente uma história, somente uma dramatização. Então ele veio a essa terra para realizar tudo aquilo que estava predito a respeito dele, para tornar aquilo real, uma realidade. Então esse é o segundo sentido da palavra cumprir. Então, primeiro, ele veio para obedecer, porque Jesus, ele obedeceu o que estava na Escritura, porque a Escritura é a palavra de Deus, é a sua própria palavra. Nós já vimos que ele é Deus. Então, primeiro, ele veio para obedecer tudo o que estava escrito. Pode ver, Jesus, ele obedeceu ao Pai, ele seguiu ao Pai, ou seja, seguiu a sua palavra. Ele obedeceu. Segundo, ele veio para realizar aquilo que estava predito a respeito dele. Então, o Novo Testamento é um registro do cumprimento que Jesus fez do que está no Antigo Testamento. Você não pode se esquecer disso. Então, por isso que o livro mais inédito, a seção mais inédita da Bíblia é mais o Antigo do que o Novo Testamento. Porque tudo no Antigo iria se cumprir. E no Novo foi cumprido. Então muita coisa do Novo Testamento foi cumprido. Então o Antigo Testamento ele é muito mais profético ou inédito do que o Novo Testamento. Embora no Novo também tenha muitas predições aí. Mas você deve estar entendendo, não é? Então, primeiro sentido, obedecer. Segundo sentido, ele veio para cumprir aquilo que dele estava escrito. Veio tornar real. Ok? E terceiro, Jesus veio aumentar. O que é esse aumentar aqui? Bom, lá no Apocalipse está escrito que a gente não deve nem aumentar e nem tirar nada que está na Bíblia. Mas veja bem, meu querido, Jesus veio aqui não para aumentar nesse sentido, mas para explicar. Explicar, aumentar o entendimento. Esse cumprir aí significa aumentar o entendimento. Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, na lei de Deus está escrito que nós não devemos matar as pessoas. Não matarás. Então na lei de Deus está escrito isso, não tá? Bom,
Jesus disse o quê? Que se você odiar uma pessoa, se você ficar ali matutando, odiando, ai, se eu pudesse, eu passava por cima com um carro, eu acabava com a pessoa. Pronto. É como se você já tivesse matado ela. Aonde? No seu coração. Então aí Jesus veio aumentar nesse sentido de ampliar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Vocês estão vendo? A palavra cumprir, plerô, significa muita coisa. Significa obedecer, significa fazer aquilo que ele deveria fazer e significa também aumentar o nosso conhecimento. Por isso que Jesus Cristo disse o quê? Eu vim para cumprir a lei e os profetas. Bom, então agora eu acho que ficou claro para você, depois dessa exegese, desse texto bíblico, de que Jesus não veio para anular a lei. Jesus não veio para abolir a lei. Pelo contrário, tem um pai da antiguidade que viveu logo depois de Jesus. Ele era herege. Por que herege? Porque foi ele que surgiu com essa história de não acreditar no Antigo Testamento, mas ainda nem Novo não existia ainda. Estava se formando ainda o Novo Testamento. E ele veio com essa história, o Antigo Testamento não vale. Foi ele. Quem é ele? Marcion. O nome deste herege é o pai dos hereges do passado, você pode até pesquisar isso daí. Era na época dos pais da igreja, ele se chamava Marcion. Ele não acreditava em quase todo o testamento, só uma coisinha ou outra que lhe favorecia. E ele dizia o quê? Ele dizia que a gente não deveria obedecer à lei de Deus. Que Jesus Cristo veio para abolir a lei de Deus. Aliás, ele até reinterpretou esse texto, reinscreveu esse texto, falando que Jesus veio para abolir, para excluir a lei. Então essa ideia que hoje circula, ela não é uma ideia nova. Ela já vem lá atrás do pai dos hereges, que é Marcion. Ele é que saiu com isso. Bom, muito bem. Outra coisa importante que eu preciso dizer para você é que é sobre lei. Deixa eu só terminar a respeito da palavra cumprir, que algumas pessoas dizem assim, então Jesus veio, ele já cumpriu por mim. Então já que ele veio cumprir, eu não preciso mais cumprir, porque ele cumpriu. Bom, a mesma palavra plerô, cumprir, que é em Mateus 5,17, se você voltar um pouquinho as folhas da sua Bíblia, na folha de trás, você vai ver Mateus capítulo 3, verso... Deixa eu ver qual que é o verso aqui. Verso 15. Mateus capítulo 3, verso 15, que diz assim, olha. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. Bom, quando Jesus foi para ser batizado, João Batista falou, não, Senhor, não precisa ser batizado. Tu és o Messias, o Cordeiro de Deus. E ele falou, não, eu preciso cumprir. Ou seja, eu preciso o quê? Lembra do sentido que eu te expliquei agora? Eu preciso obedecer, eu preciso tornar real aquilo que de mim estava predito. Eu não posso me negar a ser batizado. Então eu vim aqui para obedecer, para tornar real aquilo que de mim foi dito. Tá vendo como o nosso conhecimento aumenta quando a gente estuda uma palavra no original? E é a mesma palavra de Mateus 5,17, plerô. Então, segundo a teoria de alguns, não é? Se Jesus veio cumprir a lei e por isso eu não preciso mais guardar os 10 mandamentos, então eu não preciso mais ser batizado também, porque Jesus veio cumprir o batismo também. Você está vendo como não tem sentido esse tipo de interpretação? Ainda bem que você está aqui conosco estudando a palavra de Deus e agora seu conhecimento vai aumentando. Que Deus te abençoe, meu querido. Agora vamos falar sobre lei e profetas. Eu vim cumprir a lei e os profetas, diz o texto. Olha, eu quero dizer para você o seguinte.
Quando se falava em lei e profetas, eles se referiam ao Antigo Testamento. Por quê? Porque lei para os judeus significava o Pentateuco. E profeta significava os livros que vieram depois do Pentateuco. Então, quando Jesus disse, eu vim cumprir a lei e os profetas, ele não estava se referindo especificamente aos 10 mandamentos. Ele estava se referindo ao Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E onde está a lei, os 10 mandamentos? Está dentro aqui desses 5 livros, no caso Êxodo, não é? E se repete também depois em Deuteronômio. Então, meu querido, Jesus está dizendo o quê? Que o Antigo Testamento, ele é válido. Ele não foi abolido. Embora Jesus Cristo tenha vindo para cumprir o que havia sido dito dele, isso não desqualifica o Antigo Testamento e muito menos os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é um resumo da vontade de Deus no livro da lei que os judeus consideravam a Torá, que eu já expliquei, são esses 5 aí. Então, o resumo da Torá são os 10 mandamentos. Bom, agora você já está sabendo, e vou dizer até um negocinho a mais para você aprender aí. Que na elaboração do cânon sagrado, que é da Bíblia, da lista de livros, cânon significa lista, significa medida. Eu ainda possivelmente vou fazer alguns vídeos com uma série falando sobre o cânon. E cânon significa lista de livros. Lista de livros que estão numa certa medida. Qual que é a medida? A medida é a de Deus, que são consagrados, sagrados, que não se contradizem, tudo isso. Bom, então, olha só, eles consideravam os 5 primeiros livros a Torá. E essa Torá, esses 5 primeiros livros foram primeiramente aceitos como do cânon sagrado. Por quê? Porque tem muitas partes ali que foi o próprio Deus que falou para Moisés. Então não houve dificuldade em aceitar de imediato como cânon sagrado. Mas o cânon do Antigo Testamento, que são 39 livros, ele foi dividido aí em 3 partes. A primeira parte aceita foi a da lei, a do Pentateuco. A segunda parte aceita foi dos profetas. E a terceira parte aceita foram dos escritos. Bom, é até um pouquinho assim, eu não quero deixar esse vídeo comprido, mas só para o seu conhecimento, eu vou ler aqui para você quais são os livros que fazem parte da lei, dos profetas e dos escritos, que são essas 3 partes do Antigo Testamento que se tornou o Antigo Testamento como um todo, né? Mas elas foram sendo aceitas assim, por partes, para ficar todo o cânon sagrado. Bom, a lei, eu já falei, os profetas Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas de Oséias até Malaquias. E as escrituras, os escritos, melhor dizendo, que foi o último bloco a ser aceito como canônico, são estes: Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Tá aí, meu querido? Então você já está aprendendo bastante coisa hoje. E tem mais uma última coisinha que eu quero me demorar aqui. Demorar não, quero ser rápido. Que é esse texto de Mateus 22, de 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Novamente aqui Jesus está falando do quê? Do Antigo Testamento. Ele não está falando da lei 10 mandamentos. Ele está falando do Antigo, toda a lei e os profetas. Quando ele fala lei, a que ele está se referindo? Aos 5 primeiros livros da Bíblia. E quando ele fala profetas, aos outros restantes, que são profetas e escritos. São esses 2 outros blocos que depois fizeram parte do Antigo Testamento como um todo. Então veja bem,
Jesus está dizendo o quê? Está dizendo que o resumo de tudo, é o amor a Deus, a adoração a Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Que todo o Antigo Testamento, ele fala exatamente disso. Você vê a incoerência das pessoas que falam que no Antigo Testamento a coisa era só na pancada e no Novo Testamento no amor? Não, tudo bem, era um povo mais bruto, era um povo que precisava ser melhorado, então tinha aí algumas atitudes mais duras sim, né? Porque devido à cultura deles, ao tempo deles, etc. Mas Deus sempre foi amor. Deus sempre chamou o povo para um relacionamento de amor e isso é a prova. E se você olhar os 10 mandamentos, eles dizem exatamente isso. Os 4 primeiros mandamentos estão falando somente de amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos estão falando do quê? De amor ao próximo. Muito bem, meu querido. Para terminar agora, eu quero dizer para você o seguinte. Os saduceus é que perguntaram isso para Jesus. Né? Os saduceus, um doutor da lei perguntou isso, ele era saduceu. Os doutores ali da lei, eles que eram saduceus, tinha fariseus e saduceus, né? Eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam nem na ressurreição e nem nos anjos. Então eles erravam muito em não conhecer as Escrituras. Foi exatamente isso que Jesus disse em Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero terminar com essa boa palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga. Muitas vezes nós erramos, por quê? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Não conhecemos. Mas só que Deus deixou a palavra para nos iluminar, para ser uma lâmpada. E quando nós utilizamos essa palavra de maneira real, não de maneira intelectual, mas de maneira viva, ela se torna uma palavra de amor, uma palavra de esperança e uma palavra que dá sentido para a nossa vida. E quando a gente não usa a palavra de Deus, a gente erra. Olha só o que disse Jesus aqui, olha. Cristo ensinou que um mero conhecimento intelectual da Bíblia, e dos seus ensinamentos, Cristo ensinou que um mero conhecimento intelectual da Bíblia e de seus conhecimentos era insuficiente para conhecer a verdade e, mais importante, para conhecer o Senhor, aquele que é essa verdade. Olha que fantástico esse trecho aqui. Eu vou ler de novo, que eu até tropecei nele aqui. Cristo ensinou que um mero conhecimento intelectual da Bíblia e dos seus ensinamentos é insuficiente para conhecer a verdade e conhecer o Deus da verdade. É insuficiente. E eu vou explicar e terminar dizendo sim. Por exemplo, imagine uma pessoa que conhece a laranja. E ele vai falar assim para você: olha, se você chupar uma laranja, ela vai ter um sabor um pouquinho cítrico, mais doce. E aí ela começa a descrever o sabor da laranja. Só que essa pessoa que estudou toda a laranja, ela nunca chupou uma laranja. Você acha que ela vai poder ensinar o que é o sabor de uma laranja da mesma forma que uma pessoa que a saboreou? De jeito nenhum, não é? Muito mais vale alguém que experimenta na prática do que alguém que tenta explicar e que só tem a teoria. Por isso que Jesus disse o quê? Errais em não conhecer a verdade e nem o poder de Deus. Por quê? Porque conhecimento para Jesus não é só teoria. Conhecimento para Deus é sabedoria, é o estudo unido com a prática. Aí sim, aí nós podemos de verdade
conhecer a esse Deus maravilhoso através das Escrituras e da prática. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que assim seja na sua vida. Vamos orar. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, nos ajude a não ser meros ouvintes da palavra, mas assíduos praticantes. Que a Tua palavra ela nos abençoe, que a Tua palavra nos guarde, que a Tua palavra nos abençoe e que sempre ilumine o caminho pelo qual nós devemos andar, dando-nos sabedoria, segurança de tudo aquilo que fazemos, porque a Tua palavra não falha. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, pelos seus méritos, nós oramos. Amém. Muito bem, então eu espero que você tenha sido abençoado com essa lição, e não se esqueça, amanhã tem mais, eu te aguardo aqui, e tchau!